Olá, povo querido, graças a Deus. Queridos, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus, aonde você vai perceber nesta mensagem que a palavra de Deus, a qual nos é dada a alguém a pregar, a palavra de Deus, ela deve ser entregue na medida que alguém recebe. E aquele que as recebe, ou que tem sobre os seus ombros a incumbência ou a responsabilidade de ministrar o que pregar, deve levar, acompanhado da palavra, a correção. Acompanhado da palavra, deve levar-se a disciplina ou a repreensão, a qual são os três pilares da salvação, do qual eu quero mencionar aqui dentro da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 2, diz assim: Já os disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não o pouparei. Você percebe aqui que o autor da carta aos Coríntios, nada menos que o apóstolo dos gentios, ele está chamando a atenção da igreja em Coríntios, ele está exortando ou repreendendo, como você preferir, porque essa já era a terceira vez que ele ia ter com a igreja, 2 vezes presente, essa terceira vez através de carta, e a incredulidade desse povo era muito grande, não lhe dava nenhuma atenção, não lhe dava obediência o que ele pregava, não dava nenhuma credibilidade. Tanto que no versículo de número 3 ele disse: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Percebe que ele está repreendendo isso já a terceira vez. E ele deixou bem claro no final do versículo 2. Essa é a terceira vez que eu venho ter com vocês, 2 vezes presente. Essa é a terceira através de carta. E vocês estão buscando prova de que em mim Cristo fala. Ele está dizendo, vocês não estão dando nenhuma credibilidade à palavra de Deus. Em outras palavras, o que eu estou pregando está entrando no ouvido e saindo no outro. Ele está repreendendo a igreja, exortando ou disciplinando para que a igreja a ouça, para que a igreja as pratique, para que a igreja obedeça, para que fosse uma igreja disciplinada, para que houvesse exortação ou para que houvesse obediência. Ele deixou bem claro no final do versículo 2. Essa é a terceira vez, mas mais uma vez eu tenho que vir ter com vocês, eu não os pouparei. Em outras palavras, se eu tiver que mais uma vez falar sobre esse mesmo assunto, eu vou pegar pesado. Eu não vou mais alisar como antes. Daqui para frente, eu serei pesado para com você. Porque eu estou pregando, estou entrando no ouvido e saindo no outro. O que a Bíblia aqui está nos mostrando, que a palavra de Deus, toda mensagem a ser pregada, independente de quem, aquele que recebe de Deus, ele tem como principal objetivo, por detrás da palavra, trazer a correção, trazer a disciplina e a exortação. Repito, por detrás da palavra tem que haver correção, disciplina e exortação, que são os 3 pilares da salvação. Para muitas pessoas, a palavra de Deus é na igreja, o pastor pregar, ela falar em língua, pular da cambalhota. Para muitas pessoas, a palavra de Deus é fazer ela sapatear na igreja, rodar. Desde quando alguém a ser repreendido gosta? Desde quando alguém aceita a repreensão? Desde quando a humanidade está pronta a ser exortada, a ser chamada a atenção? Por acaso, ao ser chamada a atenção alguém, vai deixar aquele mesmo alguém feliz? Óbvio que não. Alguém a ser chamado a atenção, a maioria das vezes ele vai esmurecer. Ele vai comer calado, mas com raiva por dentro. O chamar a atenção, que é o disciplinar, o repreender ou o exortar, vai deixar alguém na hora revoltado, enraivado, momentaneamente. Logo aquele momento vai passar e aquele alguém vai entender que foi para o bem dele próprio. Então a palavra de Deus é isso: correção, disciplina e exortação. Aquele que transmite a palavra, se não vai poder trazer os 3 pilares da salvação: correção, disciplina e exortação. Deus não está por detrás daquilo que está sendo pregado.
A palavra de Deus, ela fala sobre isso aqui. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha para que a escritura deve ser usada: útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Repito, a escritura deve ser usada para isso, para o ensino, diz a palavra de Deus, repreensão, correção e para a educação na justiça. Quem gosta de ser chamado a atenção? Quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de ter a orelha puxada? Você que está me ouvindo, certamente, na sua infância, quando criança, muitos que estão me ouvindo agora já teve a orelha puxada pelo pai. E a palavra de Deus é isso para conosco. Nós precisamos aprender todos os dias. Por isso que a humanidade perece do conhecimento. Porque hoje em dia as pessoas elas pulam, elas ouvem o que querem, fazem o que querem, andam como querem, pensam da maneira que bem acham que deve, e com orgulho no coração, há muitos que ainda batem no peito e dizem: eu sou dono da minha vida. Da minha vida quem cuida sou eu, ninguém tem nada a ver com isso. Significa que aí em vão está dentro da igreja esse tipo de pessoa. Como até quem prega se não está transmitindo o conhecimento que deve ser transmitido? Os 3 pilares: correção, disciplina e exortação. Os 3 pilares da salvação. E já era a 3ª vez que ele ia ter na igreja de Coríntios através de carta. 2 vezes presente, a 3ª através de carta. Porém, a igreja não lhe dava ouvido. Ele falou, no final do versículo 2, do capítulo 13 de 2 Coríntios: se eu tiver que mais uma vez voltar, eu vou agir para com vocês diferente do que agi anteriormente. Eu não os pouparei. Então a palavra de Deus, ela tem que ter a correção. Aquele que de Deus recebe, tem que transmitir a quem a ouve da maneira como recebeu. A igreja, nós nunca vamos ouvir aquilo que queremos. Na igreja, nós nunca vamos ouvir aquilo que esperamos. Na igreja, nunca vamos ouvir aquilo que saímos de casa para ouvir. A maioria das vezes, quando Deus está por detrás da mensagem, nós vamos ser disciplinados. Vai haver a correção dentro da palavra, como também vai haver a disciplina. Correção, disciplina e exortação, a qual é o puxão de orelha. Por quê? Porque se tratando das coisas concernentes ao reino, nós precisamos mudar e aprender todos os dias. Então a palavra de Deus a ser pregada, ela precisa ter esses 3 pilares: correção, disciplina e exortação. Porque a palavra de Deus ela é apta para o ensino, né? Ela é apta para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Conforme diz lá em Timóteo, né? Aqui em 2 Timóteo 3,16 está escrito. Então tem que ter esses 3 pilares, a mensagem a ser pregada. Mas aqui, no versículo 9, diz assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Então, por que deve haver a exortação, a correção ou a disciplina? Para que haja o aperfeiçoamento da igreja. Porque a igreja só pode ser aperfeiçoada em Cristo se ela for uma igreja que vive debaixo da exortação. Se a igreja ela viver debaixo da disciplina, debaixo da correção. A igreja que vive debaixo da disciplina, da correção ou da exortação, ela torna-se uma igreja aperfeiçoada em Cristo. Diz a palavra aqui, no versículo de número 9. O 10 diz assim: portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Então, a autoridade eclesiástica, ou autoridade espiritual, como você bem preferir, o que alguém de Deus recebe na qualidade de uma autoridade espiritual, ele deve transmiti-lo em forma de correção, em forma de disciplina, ou em forma de repreensão, porque o pai ele repreende o filho que ama, ou corrige o filho que ama. Em outras palavras, se alguém diz receber de Deus, e ao fazer menção da palavra, ela não vem acompanhada da disciplina, a palavra não vem acompanhada da correção, a palavra não vem acompanhada da repreensão, aqueles que a ouvem estão se perdendo e não sendo salvos. Porque a autoridade que ela é
constituída por Deus, ela repreende, ela exorta e ela disciplina para que haja edificação da própria igreja. Agora, quando não há correção, quando não há disciplina, quando não há exortação, aquela autoridade está levando as pessoas a se perderem e não a salvação. Como diz aqui no final do versículo 10. A autoridade que alguém recebe de Deus é para edificar a igreja e não para levar destruição. E como é que uma igreja é edificada? Vivendo debaixo da correção, debaixo da disciplina ou debaixo da repreensão. Do contrário, vai se perder e não ser salvo. No versículo de número 11, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Percebe que é a terceira vez que ele foi ter na igreja de Deus. 2 vezes pessoalmente e uma através das cartas. E essa terceira vez ele diz assim: se você já ouviu, ouviu. Se aprendeu, aprendeu. Quem deu ouvido, deu ouvido. Quem quis, quis. Quem aceitou, aceitou. Quem não quis, a Deus. Como se dissesse assim: aqueles que fingiu não ouvir ou que não acreditaram, eu estou lavando minhas mãos para vocês. Quando ele diz no versículo 11, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Alguém que dá a Deus é alguém que está indo embora. E aqueles que não ouviram estão ficando para trás. Ele está dizendo, estou lavando minhas mãos. Não aprendeu porque não quis. Não ouviu porque não quis. Não acreditou porque não quis. Agora vai sofrer por não ter dado ouvido lá de trás quando Deus começou a ensinar. Quantas vezes, você que está me ouvindo, Deus já bateu na porta do teu coração? Não foi só 3, eu tenho certeza que foi muito mais que isso. Quantas vezes Deus já falou contigo? Tu lembra quantas oportunidades tu já teve? Tu lembra quantas chances tu já teve? E quantas foram que tu aproveitou? Quanto mais, irmãos, a Deus. Tem pessoas me ouvindo agora que essa vai ser a última oportunidade. Essa vai ser a última chance. Não deixe passar. Porque tem muita gente me ouvindo que não vai ter outra oportunidade além dessa. Aperfeiçoai-vos e consolai-vos. Sede-vos do mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então, para Deus estar em alguém, aquele alguém tem que viver em paz consigo mesmo e com todo mundo. Do contrário, Deus não pode estar naquele alguém. Quer viver em paz? Quer que Deus esteja contigo? Você precisa estar em paz consigo mesmo e com todo mundo, amar as pessoas. Amar o próximo, amar os irmãos. Do contrário, aquele que não ama os irmãos, Deus não está naquele alguém. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então, para Deus estar com alguém, ou em um alguém, aquele alguém tem que estar em paz consigo mesmo, mas quando a Bíblia menciona viver em paz, a Bíblia diz que tem que viver em paz com todo mundo, amar todo mundo. Do contrário, Deus não pode estar naquele alguém. Tá certo? Vou ficando por aqui, mas que você entenda quais são os 3 pilares da salvação, que é exatamente o que está escrito lá em 2 Timóteo, que eu acabei de mencionar aqui, né? 2 Timóteo 3, no versículo 16. A mensagem que é pregada, ela tem que ter a correção, ela tem que ter a disciplina e a exortação. Do contrário, Deus não pode estar por detrás daquela mensagem. Tá certo? Deus abençoe. Fique na paz. Forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.